Saudações! Vamos então para o nosso segundo videozinho aqui para a gente fechar esse estudo do CPC 06 sob a ótica da FGV de exigência. Aí. Vamos lá, então, uma questão cobrada aí na Secretaria de Fazenda, né, para o auditor fiscal do Amazonas. Uma sociedade empresária comercial tem ativo total de 400 milhões. No ano DX1, ela resolve começar a atuar no mercado de comércio eletrônico aí, né? Efetuando o arrendamento de um galpão que será usado entre os meses. Aqui é importante, pessoal. Arrendamento meses de junho a dezembro. Tá? Efetuando o arrendamento de um galpão que será usado entre os meses de junho a dezembro. O valor do arrendamento é de 1 milhão e a taxa de desconto utilizada no período é de 5%. A sociedade empresária avalia o melhor modo de contabilização do galpão e suas demonstrações contábeis seguindo as diretrizes do CPC 06, ponderadas com a restrição de custos prevista no CPC 00. De acordo com o pronunciamento... O que é isso aí, pessoal? Ponderados com a restrição de custo. Tá? Porque o CPC 06 fala que... Eu acho que eu trouxe aqui, né? O arrendatário pode decidir ou não aplicar os requisitos, né, de reconhecimento, aí, né, mensuração, enfim, evidenciação dos itens 22 a 49. Tá? Há arrendamentos de curto prazo e arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. Por quê, pessoal? Ponderando justamente aquela restrição do custo. Por quê? Porque a contabilização impõe benefícios. Tá? A contabilização impõe benefício. Impõe custos. E contabilização impõe benefícios? Sim, né? Que é o objetivo da informação contábil de fornecer informações úteis para os usuários, né? Para a tomada de decisão e por aí vai. Tá? Mas, para atingir esse objetivo, esse benefício, essa finalidade da contabilidade, nós temos o quê? Custos. Custos de contabilização. Tem que ter um setor, né, competente, pessoas competentes que vão aplicar aqui todas as normas. Mesmo. Então, o custo não pode ser maior que o benefício. É isso que ele fala lá, né? Das ponderações, ó. Ponderadas com a restrição de custo prevista no CPC 00 aí, tá? Então, curto prazo, assim considerado, né? Até 12 meses e é de baixo valor, e esse baixo valor é um contexto de materialidade, né? Que é outra restrição, tá? Da informação contábil. O que é baixo valor? Depende do contexto das operações. Tá? Vamos lá, e o item 6. Se o arrendatário decidir não aplicar, né, os requisitos do CPC 06 para reconhecimento, mensuração e evidenciação, arrendamentos de curto prazo ou arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor, o arrendatário deve reconhecer os pagamentos de arrendamento associados aos arrendamentos como despesa, em base linear ao longo do prazo do arrendamento. Tá? Em base linear, o que seria em base linear? Então, se são, nesse caso, quantos meses? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, nós temos 7 meses. O que seria base linear? Nós pegaríamos o valor do arrendamento, 1 milhão, e dividiríamos por 7. Tá? Essa aí seria uma base linear. Tá? Ou em outra base sistemática. O arrendatário deve aplicar outra base sistemática se essa base representar melhor ou padrão do benefício do arrendatário. Tá? Então, qual é a regra? Né? Gerar é a base linear. Mas pode utilizar uma base sistemática se isso representar um melhor ou padrão do benefício do arrendatário. Tá? Tranquilaço, meus queridos? Beleza? Então, vamos lá. De acordo com o CPC 06, assinale a opção que indica a contabilização do galpão e sua respectiva justificativa. A gente já viu que não é ativo, né? Não é ativo, não é ativo, não é passivo. Então, só pode ser a opção D ou a opção E, né? Ó, despesa. Show. Despesa com base na atividade finalística, com atividade FI, ou despesa com base no prazo de duração do contrato? Tá? Base linear, então com base no prazo de duração do contrato. Essa aí será a base linear ali que ele fala. Ó,
em base linear ao longo do prazo. Então, despesa ao longo do prazo. Despesa, prazo de duração, ao longo do prazo de duração. Gabarito, opção E. Muito boa questão, né? Mais uma. Os contratos de arrendamento, quando atenderem os critérios, são reconhecidos no balanço patrimonial como um ativo e, em alguns casos, esse ativo é um direito de uso. Ao ser consultado sobre critérios para reconhecimento contábil de arrendamentos à luz das disposições do CPC 06, um consultor especializado na área pode afirmar que, vamos lá, a entidade deve avaliar se o contrato é um arrendamento e se transmite o direito de controlar o uso de ativo identificado por um período de tempo em troca da contraprestação. Exatamente isso, tá? Na celebração do contrato, a entidade deve avaliar se esse contrato é ou contém um arrendamento, tá? E ele é ou contém um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo em troca dessa contraprestação, tá? Beleza? Beleza, então é exatamente isso. O contrato é arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação, em troca dos pagamentos. Bom demais, né? Tá tudo certinho aí. Em um arrendamento financeiro, o arrendatário deve reconhecer os ativos associados em seu balanço patrimonial e apresentá-los. O arrendatário deve reconhecer os ativos associados em seu balanço patrimonial e apresentá-los como recebível, pelo valor equivalente ao investimento líquido no arrendamento. Não, pessoal. Isso aí é a contabilização na ótica do arrendador. Tá? O arrendador que vai apresentar como recebível. Tá? Quando for arrendamento financeiro. Então, aqui é o arrendador. Tranquilaço? Isso está lá no item 67. Na divulgação do arrendamento financeiro, o arrendador não precisa fornecer informações sobre as alterações significativas do valor contábil do investimento líquido em arrendamentos financeiros, pois isso cabe ao arrendatário. Tá? Errado, o arrendador deve fornecer explicação qual e quante sobre as alterações significativas do valor do investimento líquido em arrendamentos financeiros. Isso está lá no item 93. Tá? Então, tá aqui, ó, precisa. Deve fornecer, né? Não precisa, deve fornecer. O arrendatário deve reconhecer o ativo de direito de uso, mas não o passivo, por não ser o arrendador. Ele deve reconhecer o ativo e o passivo, né? Pelo valor presente da contraprestação a pagar, né? O arrendatário deve reconhecer os custos, incluindo a depreciação, incorridos na realização da receita de arrendamento como despesa. Isso aí é o arrendador, meus queridos. O arrendador deve reconhecer os custos, incluindo a depreciação, incorridos na realização da receita de arrendamento como despesa. Tá? Então, é isso aí. Errado, portanto, que ele trocou aqui o que é o arrendador, o que é o arrendatário. Professor, preciso me preocupar. Eu até coloco, né, no nosso arquivo em PDF, contabilização do arrendador. Mas o que é mais cobrado, se você sabe a contabilização do arrendatário, você acaba acertando a do arrendador, porque o examinador sempre vai tentar dizer o que é o arrendatário. E aí você, cara, custos, incluindo a depreciação. Isso aí não é arrendatário, porque se você conhece a contabilização do arrendatário, que é a contabilização 99% das questões cobradas, você se liga aí, né, se o cara tá te enrolando com arrendador, arrendatário, tá bom? Mas de qualquer forma, nosso PDF a gente tem lá, né, contabilização no arrendador também, né, lançamentos, tudo lá certinho para você.
O contador de uma organização precisou avaliar se um contrato celebrado pela entidade continha ou não um arrendamento, conforme definido no CPC 06. Os critérios a seguir, o único incapaz de fornecer informação relevante para essa avaliação é se o cliente. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Esse tipo de questão não é fácil, porque o cara pega lá, pinça itens, tá? Nesse caso lá do apêndice B, lá, árvore de decisão, até vou colocar aqui, perfeito? E joga lá, e põe uma parada que não tem nada a ver. Não tem como, é humanamente impossível a gente saber todos os detalhes dos pronunciamentos. Mas a gente tem a obrigação, se realmente quiser detonar na prova, de saber, cara, o básico do pronunciamento. E o que é o básico do pronunciamento? O que é arrendamento, definição, qual o escopo, se aplica, não se aplica, aquela questão, né, de curto prazo, baixo valor, né? Como que é o reconhecimento, qual que é a mensuração, né? Então, ativo, custo, valor presente, no caso do passivo, tranquilaço, né? Taxa implícita, taxa incremental, se não for possível. Esses itens que nós estamos mapeando aqui que são mais importantes. Contabilização no arrendatário. Para o arrendatário não interessa se é financeiro, se é operacional. Para o arrendador interessa. Então, são contabilizações diferentes. Tá? Que o arrendamento, qual é a diferença de arrendamento financeiro, arrendamento operacional? Operacional é excesso de aluguel, financeiro, né? Aquisição financiada ou venda financiada, depende, né, de qual lado que você está analisando. O contexto do arrendatário é uma aquisição, tem uma essência da aquisição financiada, né? Qual a diferença, né, do financeiro e do operacional? O financeiro é a principal diferença básica, né? Os riscos, né? Tem transferência dos riscos, né? No operacional não. Essas questões, tudo que nós já até mapeamos aqui. Esse é o básico, tá? Esse é o básico. E veja que com o básico a gente consegue acertar essa questão aqui. Tá? Por quê? Olha aí, ó. O que é o básico? Item 9, a gente já viu aí, ó. Na celebração de contrato, a entidade deve avaliar se o contrato é ou contém um arrendamento. O contrato é ou contém um arrendamento se ele transmite, está aqui a essência né, da operação de arrendamento. Ó. Se ele transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado, que é o ativo subjacente, tá? Por um período de tempo em troca de contraprestação. Tá? Então, essa é a essência de um contrato de arrendamento. Se ele transmite o direito do arrendatário controlar o uso de ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação ao arrendador. Massa? E aí, os itens B9 a B31, se a gente lá for ler, mas o custo-benefício não compensa, eles estabelecem orientação sobre a avaliação se o contrato é ou contém um arrendamento. Tá? E aí nós temos uma árvore aqui de decisão. Ó. Existe ativo identificado? Então, primeiro tem que ter o ativo, ele precisa ser identificado. Se esse ativo não for identificado, esse é o primeiro critério. O contrato não contém um arrendamento. Por isso que já tem lá, ó, não. Então, se não é identificado, não, o contrato não contém um arrendamento. Tá? Beleza? Então imagina assim, ó, num shopping. Num shopping nós temos vários espaços. Né? Então, o que seria um ativo identificado? Ó, um direito de usar 5 metros por 4 metros no setor X, né, na frente da loja tal. Então eu consigo identificar esse espaço. Tá? Agora, se fosse, cara, usar um espaço de 5 metros, tá? Mas onde, né? Isso aí não vai acontecer, né? Porque, cara, eu preciso do espaço. Se for no térreo, onde tem mais fluxo, se for no outro, os valores são diferentes, né? Num aluguel, digamos, num arrendamento. Isso é bem comum, né? Nos shoppings, por exemplo, tem aquele espaço, aí eu uso lá para, sei lá, uma feira de imóveis, né? Os caras colocam aquelas maquetes dos imóveis e aquilo fica ali um final de semana ou uma semana inteira. Mesmo? Então aquilo ali é o quê? Um contrato de arrendamento operacional, um aluguel, como queira, tá? Aí depende lá da essência, né? Não vamos entrar no mérito. Mas se ele identificar o espaço, ó, é um espaço de tantos e tantos metros no saguão tal, e aí, pô, maquetezinha vai ser aqui. É um ativo identificado, sim.
Beleza? Existe ativo identificado? Sim ou não? O cliente tem o direito de obter substancialmente todos os benefícios econômicos do uso do ativo durante todo o período de uso? Não, não tem. Então não é. Né? Não está relacionado a um ativo. Ele tem que ter o direito de obter substancialmente todos os benefícios. Ou seja, quais são os benefícios nesse exemplo que eu dei? O cara, toda aquela montanha de pessoas que vão passar por ali e vão se interessar. Ora, deixa eu dar uma olhadinha nesse imóvel aqui, aí já pega o contato do cara, o corretor ali, e aí começa a negociação lá na frente. Né? Então, se não tivesse ali, aquele cara nem, sei lá, ia tratar com outro corretor, talvez. Tá bom? O que mais? O cliente, né, o fornecedor ou nenhuma das partes tem o direito de direcionar como e para qual finalidade o ativo é usado durante todo o período de uso. Né? O cliente tem o direito de operar o ativo durante todo o período de uso sem o fornecedor ter o direito de alterar essas instruções operacionais. O cliente projetou o ativo de modo que predetermina como e para qual finalidade o ativo será usado durante todo o período de uso. Imagina se tivesse um espaço lá e estivesse cheio de regras de restrição, que basicamente o cara não teria esse controle de direcionar, né, aquele espaço da melhor forma. É claro que tem que ter regras ali, né, nesse exemplo, mas, cara, se ele quiser colocar 10 maquetes, não, vou colocar um telão aqui, vou colocar umas poltronas, um negócio, então vou usar esse espaço. Não, isso aí, beleza, né? Você, nesse período, você faz o que quiser dentro dessa, né, regramento aqui, sei lá, código de cores, não vai tocar o foda-se lá no shopping também, tá? Belezinha? Então, agora voltando na questão, veja, pessoal, que se você sabe essa essência, ó, transmite o direito de controlar o uso do ativo. Ó, constitui parte relacionada com o fornecedor, o ativo é usado em transações entre as partes. Não tem qualquer relação, né, com essa essência do CPC. Agora, projetou o ativo de modo que predetermina a forma e a finalidade que o ativo será usado durante o período de uso. Forma e finalidade. Como vai ser a forma? Vou colocar telões, vou colocar poltronas, maquetes. Tem o direito de obter a maior parte dos benefícios econômicos associados ao uso do ativo. Show de bola. Está relacionado. Uso do ativo também. Maior parte, né, dos benefícios econômicos. Tem o direito de operar o ativo durante o período de uso e o fornecedor não tem o direito de alterar essa operação. Claro que dentro dos critérios lá de, né, contratuais. Depois que ele assinou o contrato, o fornecedor não tem o direito de alterar aquela operação contratualmente, né, prevista. Tá de boa, né? Então, isso aqui tá ok também. Tem o direito de direcionar a forma e a finalidade de novo. Ó. Forma e finalidade que o ativo é usado, ó, ativo usado durante o período de uso. Ó, ativo usado. Vamos só circular aqui, pessoal. Ativo usado. Ativo usado. Uso ativo. Ativo, uso. A única coisa, qual é a única opção que não tem a palavra ativo e uso? Tem ativo usado. Putz, lascou. Né? Achei que ia matar aqui, mas não rolou a dica. Constitui patrocinador fornecedor e o ativo é usado. Mas qual é a jogada aqui, pessoal? Não tem nada relação, transações entre as partes, parte relacionada, é aqui que está a parada. Né? Mas tu viu que o examinador, cara, a FGV é fogo, né? Ela tocou o foda-se, até a opção A, né? Não é tão simples. Tá bom, galerinha? Não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil, tá? Então, é isso aí. Inclusive, essa aqui é a última questão. Né? O gabarito é a opção A. Tá? Então, dos critérios a seguir, o único incapaz de fornecer informação relevante para essa avaliação. Tá? Tocou horror aí com parte relacionada, transações entre as partes. Não, tá? No contexto do CPC 06, parte relacionada não é aquilo que a gente estuda lá em CPC 05, partes relacionadas, tá? Não é esse o contexto desse termo parte relacionada, tá? Parte relacionada é quando
o arrendatário ele se vale de um terceiro para ajudar no pagamento. Grosso modo seria isso. Tá? Então é uma parte que está relacionada no contrato. Então vamos tentar encaixar aqui nesse exemplo que eu coloquei lá de uma grande de usar um espaço no shopping, provavelmente, né, se você mora em uma capital aí frequenta shoppings ou até mesmo no interior e já foi num shopping, né, talvez você já tenha passado, né, lá por um espaço. Tá? E cara, todos os shoppings que eu já vi na minha vida geralmente tem lá feirão de imóveis, né, essas porra aí. Então imagina, cara, que seja, em vez de ser só uma imobiliária, seja várias imobiliárias, 5 imobiliárias, né? Então elas são partes relacionadas, cada um ali, sei lá, dividiu por 5, ou eu vou pagar uma partezinha, eu vou só colocar uma maquete, tá? Então tu vai pagar só um percentualzinho lá para aquela maquete. Então poderia ser uma associação de corretores de imobiliários, entendeu? Então partes relacionadas naquele contrato, não é a mesma essência lá a mesma ideia lá do partes relacionadas do CPC 05, tá? Constitui parte relacionada com um fornecedor e o ativo é usado em transações entre as partes. Enfim, tá? É uma invenção aqui. Uma invenção bem criativa, é verdade, né? Da FGV. Tá? Mas se você for lá nos itens B9 a B31, especialmente no B24, tá? Salvo engano aqui dessas opções, 3 opções estão no B24. Eu estava dando uma lida aqui, tá? Antes da aula, tá bom? Então, meus queridos, esse pronunciamento vale a pena estudar da FGV, porque ele não é tão complexo, ele é mais fácil de visualizar na prática, tá? E são poucos tópicos que são explorados. É grande lá também, tem apêndice, mas, cara, só com essas questões a gente passou praticamente pelos todos os pontos mais importantes, tá? Nós passamos aqui em poucas questões. Então, o custo-benefício, se você sabe isso que nós abordamos aqui, a tendência de você acertar uma questão, ela é bem significativa. Então, o custo-benefício é excelente, não precisa grandes contextos. Então, assim, em termos de complexidade, o custo-benefício desse pronunciamento, ele é top, tá? A banca tem exigido aí, várias questões. Aqui é só uma amostragem. E não são questões muito difíceis, né? Elas não são tão simples, é verdade, mas se você sabe o básico, reitero, você manda ver, tá bom? Então é isso aí, um forte abraço, bons estudos e a gente se fala aí.